A Assembleia Nacional aprovou esta semana o Orçamento Geral de Estado para o exercício económico 2021, com 141 votos a favor, 48 contra da UNITA e 2 abstenções. O documento prevê despesas e receitas avaliadas em mais de 14 bilhões de kwanzas, tendo o preço do barril de petróleo como referência $39. O setor social com 39,5% e o económico com 15,5% são os mais contemplados. Vamos entrar para o momento da Revista Zimbo. A oposição fundamenta sua posição. O Partido de Renovação Social, PRS, entende que o debate sobre a proposta do Orçamento Geral de Estado é uma oportunidade da participação ativa dos cidadãos na governação e na gestão do interesse público e do bem comum. E isso requer uma postura de diálogo aberto por parte do Executivo. A Casa CE votou contra o OGE proposto pelo Executivo para o ano 2021, por este se apresentar incapaz e inadequado para reduzir a condição de extrema pobreza e miséria em que boa parte dos angolanos estão mergulhados. O Grupo Parlamentar da UNITA votou contra porque o Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2021 não apresenta de modo claro uma estratégia de política económica para a promoção do crescimento real do produto interno bruto no setor não petrolífero, baseando-se em objetivos cujas metas continuam inatingíveis na medida em que o cenário macroeconómico do presente OGE traz uma trivial maré de incertezas, dependendo o otimismo do crescimento económico, do preço do petróleo no mercado internacional, o que significa que, olhando para os demais indicadores, a retoma da economia estará totalmente dependente da dinâmica do mercado petrolífero. Para o MPLA, trata-se de um orçamento realístico e prudente. Aprovar o OGE 2021 significa, entre outros, reforçar a diversificação da economia, a reanimação do setor produtivo nacional, apoiar a classe trabalhadora, a manutenção e a criação de novos postos de trabalho, sobretudo para os jovens, garantir mais acesso à saúde e à educação, honrar os compromissos do Estado com os mercados financeiros nacionais e internacionais, bem como os outros serviços indispensáveis à vida social da nossa população e da juventude em particular. Atendendo à redução das receitas resultantes da queda do preço do barril do petróleo, principal fonte de receita fiscal, e agravada com o surgimento da pandemia de Covid-19, o OGE para 2021 é realístico, prudente e contribuirá para que as receitas previstas cobram na realidade as despesas previstas neste orçamento. O Orçamento Geral do Estado para 2021, aprovado esta segunda-feira pelo Parlamento, prevê ainda uma taxa acumulada de 18,7% e uma de crescimento do produto não petrolífero de 2,1%. É momento para começarmos a analisar com os comentários de Vicente Pinto de Andrade e David Mendes. Boa noite aos dois. Boa noite. E obrigada por estarem connosco mais uma vez. O Orçamento Geral do Estado foi aprovado esta semana. A UNITA e a Casa CE votaram contra. Doutor Vicente, comece por si. Há razões para a principal força política da oposição votar contra o Orçamento Geral do Estado? Não há razões de nenhuma razão. É evidente que no nosso país ainda há a cultura de que os partidos da oposição devem votar sempre contra os partidos da situação, os partidos que governam. Mas nas democracias já não é assim. Um minuto, doutor, já volto a si. Vamos resolver uma questão ligada ao som. Doutor David Mendes, vou a si, a questão é a mesma. Há razões para que o principal partido da oposição tenha votado contra em mais um Orçamento Geral do Estado? A UNITA fala em orçamento incapaz e inadequado.
Um orçamento tem a ver com a perspectiva de quem governa. Quem governa cria as suas prioridades, quem governa pensa como vai obter o dinheiro, não é? No fim do cabo, o orçamento é o dinheiro, como vai obter o dinheiro e como vai distribuí-lo. Quem está na oposição, normalmente, tem uma visão diferenciada. Por quê? Porque cada um deles tem um programa de governo diferente. A UNITA apresentou um programa de governo diferente ao do MPLA. Mas por baixo que existe um programa diferente, o dinheiro acaba por ser o mesmo. Sim, mas as prioridades, as prioridades podem não ser as mesmas. Por isso, o governo, o atual executivo, tem determinadas prioridades que para a oposição não deveria ser. Isso é a razão que leva a votar contra, porque, no seu entendimento, deveria ser dada outras prioridades, deveria-se ter outros caminhos a seguir, quer na política de impostos, quer na concessão de projetos prioritários e não prioritários, sua fiscalização, não fiscalização. Então, essa visão do partido da oposição, que se difere à visão do partido no poder, leva a que se vote contra. Doutor Vicente, já posso ouvi-lo, a UNITA votou contra, diz que é um orçamento incapaz e inadequado, mas o que se pode perceber deste orçamento aprovado esta semana é que vai continuar a retirar milhares de pessoas da pobreza extrema no âmbito de vários programas sociais, como o Cuenda, por exemplo. Eu acho que é um paradoxo, né? Para um partido que quer contribuir para a melhoria da situação social e económica do país, votar contra este Orçamento Geral do Estado. Porque este Orçamento Geral do Estado foi não só o resultado da contribuição do Executivo, mas também dos deputados, nomeadamente os deputados do grupo parlamentar do MPLA, que se envolveram na discussão com os membros do Executivo, de tal modo que resultaram 121 recomendações em várias áreas, e houve uma discussão profunda, alargada. Eu, se pudesse tempo, ia citar aqui as declarações da doutora Zara Daves. Não temos muito tempo, mas só para esclarecer os nossos telespectadores. Mas eu devo dizer... Nós ouvimos normalmente e passamos esta informação de que o Orçamento Geral do Estado vai à Assembleia, é discutido na generalidade, vai à discussão na especialidade e, portanto, a cada discussão surgem correções ou alterações a um ou outro ponto. É isso que é importante ficar claro. Na discussão na especialidade, é uma discussão em que se discute tudo por pormenor. E, portanto, é uma oportunidade de todas as pessoas contribuírem para melhorar não só o orçamento, mas também para mostrarem qual é a sua perspectiva, qual é a sua proposta alternativa. E isso aconteceu com os deputados do MPLA. Nós, ao nível da discussão, tivemos discussões francas, fizemos propostas que depois estão, recomendações que estão contidas no projeto de resolução, e também analisamos o próprio orçamento, a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2021. O que faltou foi participação por parte dos partidos da oposição. O que é errado, porque em democracia moderna, os partidos da oposição... Mas quando diz que faltou participação, o que quer dizer, Dr. Vicente? Participação é que não participaram no debate. Silenciaram-se simplesmente, não participaram, não contribuíram. Outro deputado, mas silêncio, não se pronunciaram. E mais, não apresentaram propostas alternativas, porque os cidadãos só podem pensar num partido como alternativa se esse partido apresentar regularmente alternativas às propostas de quem está a governar. Antes de passarmos para outro assunto, Dr. David Mendes, pelo que foi dito aqui pelo Dr. Vicente, portanto, se há discussões, se existem ou deveriam haver participações e não há esta participação, existirá moral para depois votar contra este orçamento que se teve a oportunidade de discutir ponto a ponto? Eu não digo que não haja moral. É deselegante, né? É deselegante, porque o orçamento é o documento mais importante do ano. E quando não se participa na sua discussão,
se está a colocar numa situação de fragilidade, porque não foi capaz de fazer passar os seus argumentos para demonstrar que esse orçamento deveria ou poderia ser melhor se as nossas contribuições fossem tidas ou achadas. Eu fiquei um pouco perplexo, não é, de ouvir, não é, alguém que votou contra dizer que devem cumprir com as recomendações. É um contrassenso. Votar contra as recomendações, não é? E se vota contra é sinal de que não concorda com aquilo. Não concorda. Então não pode pedir, não pode apelar que se cumpram com aquelas recomendações. É um contrassenso. Então, são daquelas coisas. A nossa política ainda é de aprendizagem. Estamos num processo de aprendizagem, tal como a nossa democracia está numa fase de consolidação. É admissível ainda alguns erros. Bem, agora que falou em política de aprendizagem, mais de 40 anos depois, ainda podemos olhar para deste jeito, porque se pensarmos assim, o que é que pensarão os eleitores? E vêm aí eleições em 2022. É só uma questão, vai querer falar sobre isso, Dr. Vicente? Não podemos passar para outro assunto. Não, é importante esclarecer, porque é importante. Se não temos uma política séria, vamos olhar para os nossos políticos, são estas pessoas que nos representam no Parlamento e vamos ter eleições em 2022. Como é que o cidadão pode olhar e confiar nestas pessoas? Eu acho que a nossa maior reflexão, uma reflexão que tem que estar no Parlamento, que os deputados têm que parar e decidir o que é que querem, é o nível de debates no Parlamento. É muita ausência dos deputados. Eu acho que temos que ter vergonha de receber os salários que recebemos quando não participamos nos debates. Quando as pessoas só se preocupam a aparecer nas plenárias. Eu acho isso muito incorreto. É nas comissões de trabalhos, é nos grupos técnicos, onde os deputados devem demonstrar o seu trabalho. É imoral, vamos dizer isso, é imoral. Aceitar que deputados só apareçam nas plenárias e no fim do mês tenham um salário superior que ao de um médico. Isso é imoral. Afinal, nós trabalhamos uma vez por mês para ter um salário 2, 3, 4 vezes mais do que o salário de um médico. Com outros benefícios. Então, isso é imoral. Nós temos que ter coragem de assumir isso. Os deputados têm que ter coragem de assumir isso. Que quando só aparecem uma vez no mês, nas plenárias, e depois abandonam o Parlamento, é imoral. Mas a quem cabe fiscalizar? Mas não existe a obrigatoriedade dos deputados participarem, Dr. Vicente? Estou a falar na generalidade. Mas não é na generalidade. Porque nós, ao nível das nossas comissões, não só os membros do MPLA, mas também os outros, há uma lista geral e há lista por comissões. Portanto, nós podemos ver a assiduidade de cada deputado. E o que é feito para aqueles que não aparecem, efetivamente? Não, eu estou a dizer que na minha comissão, que é Economia, Finanças, Infraestruturas e Ambiente, mas existe um regimento, e há uma comissão e com base no regimento, o que é que acontece a esses deputados que só aparecem uma vez por mês? O problema é que os deputados, há deputados que justificam faltas. Por exemplo, há indivíduos que estão da minha comissão, vou dar o nome. O presidente da UNITA é membro da minha comissão. Comissão de Economia, Finanças, Infraestruturas e Ambiente. É da comissão. Apareceu, se eu me lembro, 2 vezes. Portanto, há outras pessoas que não aparecem. É evidente que justificam a sua ausência. Mas significa também, ao mesmo tempo, que essas pessoas não têm tempo, não têm a oportunidade de participar nas discussões de detalhe dos documentos. Porque o detalhe na discussão é importante e começa nas comissões especializadas. Ora, se os deputados de qualquer partido, no nosso, a participação é controlada e as pessoas participam. Se não houver participação destes deputados, eles não podem conhecer o que é que se discute. É evidente que alguns votam, por exemplo, da minha comissão, Colela e o próprio Rafael Savime, abstêm-se, mas participam, eles estão presentes. Outros não aparecem. Portanto, o que sucede é que alguns deputados pensam que não lhes interessa participar e apresentam justificações. E isso é mau para o país, é mau para os partidos deles, os partidos a que eles pertencem, e mau para as finanças da própria Assembleia Nacional. Vamos aqui abrir um que chega a um ponto em não só são os deputados da oposição que não aparecem.
Eu não quero citar nomes, mas eu podia citar um conjunto de deputados do MPLA que não aparecem nos debates. Eu podia citar um conjunto. Por isso é que estou a falar de forma genérica. É imoral trabalhar uma vez por mês, ter as regalias que têm, ter os salários que têm. É imoral isso. Há deputados de partidos que estão ao nível, que são deputados e são membros das direções dos partidos. Trabalham também mas não devem ser muitos, não é? Não podem receber. Os líderes só podem ser... Não são muitos, mas são muito relevantes. Mas pelo que eu posso compreender do que está a ser dito pelo Dr. David Mendes, é que são muitos deputados Basta ir às listas de presença para se ver quem vai e quem não vai, e quem justifica ou não e como justifica. Isto é que é importante sublinhar. Mas essa afirmação assim no alto, desvaloriza o papel dos deputados e é injusta para aqueles que trabalham. Eu, por exemplo, sou membro da minha comissão, 5ª Comissão. Eu trabalho integralmente para a Comissão. O senhor é uma exceção. Não sou exceção. Há outras pessoas que fazem isso. Mas há outros que nem sequer aparecem também. E esses acabam por manchar o bom nome dos deputados dedicados. O problema é o seguinte, a televisão costuma ir lá, a televisão vai, a televisão grava e o próprio Parlamento grava. E se as pessoas quiserem saber quem esteve presente, é ir aos registros que a própria televisão faz. Não, a imagem, porque os jornalistas, os homens da Câmara, estão como os vossos colegas aqui, a filmar tudo. Podem ver quem aparece. E são essas imagens que podem mostrar o grau de participação quando há aquelas discussões que envolvem várias comissões. É evidente que ao nível de uma comissão não há. Quando estamos a discutir, não é preciso televisão, mas quando temos encontros internacionais, aparece a televisão. Portanto, há meios para controlar a assiduidade e a participação de todos os deputados. Mas com certeza não é uma responsabilidade da televisão. Não, doutor David, precisamos mesmo continuar, porque começamos a ficar pressionados pelo tempo. Vamos dar continuidade então a esta revista Zimbo. O Executivo angolano vai baixar o imposto aplicado às bebidas. Com esta medida, os refrigerantes, cervejas, vinhos e outros passam a beneficiar de um desagravamento das taxas aplicadas no setor. O assunto foi analisado nesta sexta-feira na 12ª sessão ordinária da Comissão Económica do Conselho de Ministros. O executivo angolano ouviu o grito de socorro dos empresários do setor das bebidas. Nesta sexta-feira, a equipe económica do governo apreciou a proposta de alteração da lei que aprova o imposto especial de consumo. Na prática, o diploma, que ainda deve passar pelo crivo dos deputados, promove o desagravamento das taxas aplicadas às bebidas. Até a data, havia uma taxa geral de imposto especial de consumo de 25%, para a generalidade das bebidas que se consideravam objeto de tributação. Estamos a propor um desagravamento, mas em função da tipologia dos produtos. Estamos a propor a redução para 8% para os refrigerantes. Estamos a propor a redução para 11% para as cervejas e cidras. Estamos a propor a redução para 15% para os vinhos e para 21% para os destilados e espirituosas. O próximo passo, segundo Vera Daves, é criar as condições para que o imposto especial de consumo seja pago via eletrónica, à semelhança do que acontece com o IVA. A ministra das Finanças admite, por outro lado, que o desagravamento das taxas que incidem sobre as bebidas pode ter um impacto negativo nas contas do Estado. O que deverá ser a perda de receita num primeiro momento, em função da redução da taxa, poderá ser compensada a determinado momento com o aumento da receita pelo aumento do volume da atividade. A Comissão Económica do Conselho de Ministros procedeu também à alteração do diploma sobre contratos de seguros. Relativamente às finanças públicas, a equipe económica do Governo aprovou o Plano Anual de Endividamento para o ano de 2021. Bem, Dr. Vicente, o imposto especial ao consumo IEC estava muito alto para as bebidas? Não, era alto, né? O que há agora é uma redução
das taxas, porque a ministra Ricardo referiu, tem aqui a lista de todos os... a percentagem de redução para todos os produtos e outro aspecto é o alargamento da base tributária. Portanto, há governos e há situações em que às vezes taxam de uma forma elevada para arrecadar impostos. Mas há situações em que os governos preferem apresentar uma taxa mais baixa e alargar a base de tributação. Esta proposta também, para além desses aspectos positivos, tem um mérito. É que a iniciativa foi tomada pelos industriais do setor de bebidas e similares. Isso quer dizer que a capacidade hoje destas instituições, neste caso económicas, participarem também no processo de decisão é maior. O Executivo aceitou as propostas que foram apresentadas pelos Ou seja, demonstrou flexibilidade para ouvir as pessoas que trabalham diretamente no setor. Em princípio, a base de tributação aumenta, não é? Mas as taxas baixam. Isso facilita a vida de quem? Não só dos produtores, mas também dos consumidores, porque passarão a ter produtos com o preço mais baixo. O consumidor e o produtor vão beneficiar com esta situação. Dr. David Mendes, falava-se num agravamento na crise na indústria de bebidas no país e as pessoas que trabalham no setor acabaram por reclamar muito dos excessos no que diz respeito aos impostos. Este alívio vai funcionar efetivamente assim, como um alívio no setor das bebidas? Pode vir a funcionar. Eu não sei se esta é a proporção ideal. Não é? Acho que terão discutido com a Associação Industrial de Angola, mas nós vimos empresas como a Nocal, a ECA e outras, em Angola também, a ver o seu índice de produção a baixar, porque não havia consumo, e a despedirem mais pessoal. Quer dizer que, não havendo consumo, as empresas reduzem a produção. Reduzindo a produção, têm que despedir pessoal. Então, esta baixa de impostos também pode ser uma medida de estimular a taxa de... O imposto não quer dizer que não diminui. A taxa que incide sobre as bebidas alcoólicas. E não só. Pode estimular a produção. Estimulando a produção, aumenta também o número de trabalhadores. Se nós queremos atingir um índice muito mais alto de trabalhadores, não podemos ter políticas que levam a despedimentos de trabalhadores. Para mim, essa redução das taxas visam essencialmente manter os postos de trabalho e estimular a produção. Mas esta política de aumento dos impostos, da taxa, quando ela surgiu, o objetivo era fazer com que as pessoas, ou seja, com que o setor fosse regulado e com que, de algum modo, também se consumisse menos bebida, sobretudo alcoólica, entre nós. Não, essa medida foi para ir arrecadar receitas. Sim. É mais um caminho do Estado ir buscar dinheiro para si. Mas vamos perceber, o Estado não tem mais necessidade de retirar receitas a partir daí. O que é que terá feito com que fosse revista essa decisão? São os efeitos que isso trouxe. Diminuição de pessoal e diminuição da própria receita, porque começou-se a produzir menos, porque a capacidade econômica dos consumidores baixou, porque o produto passou a ser muito mais alto. Os preços quase que duplicaram no mercado. Por quê? Porque a produção baixou. Isso implicou o quê? Que o Estado também reduzisse a sua própria receita. Se há uma maior produção, também maior será a sua receita. Menor é a produção, menor é a receita. Ao desagravar, estimula a produção. Estimulando a produção, está a ir buscar outras fontes, está a ir buscar da maior produção, da maior circulação mercantil, mais rendimento. Está bem. Vamos dar continuidade dizendo-lhe que o Presidente da República reitera que as autoridades angolanas nunca proibiram a realização de manifestações no país. João Lourenço esclarece que a necessidade de conter a expansão do novo coronavírus impôs limitações temporárias no exercício de alguns direitos e garantias dos cidadãos. O chefe de Estado, que falava
em Luanda, mostrou-se indignado pela profanação da estátua de Agostinho Neto na manifestação do passado dia 10 de dezembro. Comandante em chefe! O Presidente da República reitera que o momento de abertura que vivem os angolanos não tem paralelo na história do país. Para João Lourenço, em Angola, as liberdades e garantias dos cidadãos são efetivamente exercidas, salvo as limitações temporárias impostas pela pandemia da Covid-19. O chefe de Estado recorda que a necessidade de conter a expansão do novo coronavírus condiciona a realização de alguns direitos. Passa-se muitas vezes a informação tendenciosamente deturpada de que as autoridades angolanas proibiram as manifestações, algo que é absolutamente falso, porque com as limitações da Covid-19, o que o Executivo fez no âmbito das suas responsabilidades foi limitar o número de pessoas em ajuntamentos na via pública. Durante as manifestações, o Estado, através das forças da ordem, tem a responsabilidade de garantir a segurança e tranquilidade dos cidadãos que não aderiram a ela, a segurança dos próprios manifestantes e a proteção dos bens públicos e privados que se encontram ao longo do percurso utilizado pelos manifestantes. As forças da ordem devem exercer a autoridade do Estado com firmeza, sempre que a situação aconselhar, mas também com alguma contenção, procurando sempre encontrar o ponto de equilíbrio entre a necessidade de estabelecer a ordem e o direito de manifestação dos cidadãos. O Presidente da República, que falava nas vestes de comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, alerta que é preciso conter os ânimos no exercício do direito à manifestação. O recado é dirigido tanto para quem se manifesta como para quem garanta a ordem e a tranquilidade públicas. Não são de se aceitar excessos gratuitos das forças da ordem, assim como também não são de se aceitar excessos gratuitos da parte dos manifestantes. O fim último de uma manifestação é o de se chamar a atenção das autoridades para situações que os cidadãos considerem que podem ser melhoradas, corrigidas, em benefício das comunidades. Não há a necessidade da vandalização de bens públicos ou privados. Não há a necessidade de agressão física ou verbal contra as autoridades, contra cidadãos ou contra jornalistas de órgãos que aparentemente não apoiem a realização das manifestações. Destruir bens públicos ou privados, ultrajar, ofender ou ameaçar de morte, não importa quem, não é se manifestar. São atos condenáveis. Por falar em atos condenáveis, o chefe de Estado angolano cita o exemplo da manifestação realizada no passado dia 10 de dezembro. O país assistiu com indignação o ultraje e profanação da figura de Agostinho Neto, pai da nação, cometido por alguns jovens manifestantes. Essa atitude em nada dignifica a juventude angolana, que ao longo da nossa história deu provas de boa educação, de respeito pelos símbolos nacionais e figuras históricas, deu provas de patriotismo. É possível realizarem-se manifestações ordeiras e que atingem na mesma o seu objetivo de levar a mensagem que se pretende às autoridades e à sociedade. Apelo a todos os compatriotas para usufruir dos direitos e liberdades a que temos direito, com responsabilidade e civil. Convido a todos a aceitar o desafio de mostrarmos que é possível em Angola haver uma coabitação possível
entre as forças da ordem e os manifestantes, fazendo com que durante a manifestação cada um cumpra com o seu papel sem molestar os outros. O Presidente da República manteve um encontro de trabalho com as altas patentes do Exército, Marinha de Guerra e Força Aérea Nacional. Na reunião, o comandante-em-chefe das Forças Armadas angolanas defendeu o reforço da capacidade de resposta das Forças de Defesa e Segurança para contrapor eventuais ameaças internas e externas. Dr. David Mendes, comece por si. O Presidente da República, na qualidade de Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Angolanas, falou em redimensionamento das FA. Menos tropa, mais equipamento moderno, falou da logística no Exército, de parcerias com o setor privado. A questão é, que indústria militar de logística nós precisamos neste momento? O Exército devia também ser um fator determinante no desenvolvimento. A título de exemplo, a logística. Ao invés de importar conservas, conserva de peixe e outras, poderia ser produzido aqui localmente. Nós temos muito peixe. Nós já tivemos durante anos a indústria de conserva de peixe. Por que é que não é estimulada a criação da indústria de conserva de peixe para servir o Exército? Temos exemplo da produção do arroz. Mochico, Malães, Uís, as Lundas têm capacidade de produzir arroz para abastecer o Exército. Estamos a falar também da farinha de milho. Nós temos aqui a indústria têxtil parada, né, de grande dimensão, que poderiam produzir fardamentos para o Exército. Quer dizer que o Exército, ao invés de gastar dinheiro importando, poderia também estimular a indústria nacional. Por outro lado, hoje os exércitos já não se medem pela quantidade de homens que têm, mas a tecnologia que possuem. É urgente de criarmos academias militares e também uma indústria de armamento. Não podemos depender de armamento importado. Até munições nós importamos. Quando nós temos aqui a fábrica de pólvora e outros que poderiam servir à produção de meios para servir o Exército. Então, o Exército não pode ser só uma fonte de gastar dinheiro. Também pode ser uma fonte de proporcionar empregos, de proporcionar crescimento econômico. Dr. Vicente Pinto de Andrade, o Presidente falou sobre muitas coisas, mas falou também sobre a questão das manifestações. Disse que não há, passou-se durante algum tempo a falsa ideia de que em Angola as manifestações estão proibidas. Isto não é real, de acordo com o Presidente João Lourenço, mas pede que os comportamentos sejam revistos quando efetivamente se fazem as manifestações. Quero ouvi-lo. Bem, as manifestações são legítimas quando respeitam as normas, não é? O que está a acontecer no nosso país, e particularmente em Luanda nos últimos tempos, é o estímulo por parte de certas pessoas a manifestações numa altura em que nós estamos a viver uma pandemia. E, portanto, os riscos de propagação dessa pandemia, que é a Covid-19, aumentam. E nós estamos a verificar em os países europeus, principalmente os países europeus e latino-americanos, são países que estão a viver um drama tremendo hoje porque não houve respeito das regras de segurança biológica ou sanitária. Não houve. As pessoas nem usavam a máscara, as pessoas iam para os restaurantes, comiam, etc. Quer dizer, nós vimos todos pela televisão que enquanto nós aqui em Angola, o Executivo imediatamente tomou medidas para proteger a população, nestes países não usavam proteção nenhuma. Portanto, nós nesse aspecto tomamos uma posição positiva e beneficiamos agora. Agora, eu receio é que neste momento, com este estímulo a manifestações,
num quadro em que essas manifestações geralmente têm uma dimensão emotiva. E ainda não foi levantado o estado de calamidade pública, com certeza, propaga mais o vírus, porque nós não temos capacidade depois, não teremos capacidade depois de poder acolher todas as pessoas que forem para os hospitais. Mesmo na Europa isso está a acontecer. Como é que nós vamos ter... Portugal, por exemplo, é um país de 7 milhões de habitantes. Nós já passamos aos 30 milhões. Se acontece um drama aqui no nosso país, nós não vamos ter condições para cuidar das pessoas. É por isso que as pessoas têm que pensar, as pessoas que estão a estimular esse tipo de comportamentos, devem pensar, em primeiro lugar, naquilo que é o interesse nacional e a saúde dos cidadãos angolanos. E foi pensando no interesse nacional, Dr. David Mendes, que o Presidente João Lourenço demonstrou a sua insatisfação face àquilo que chamou de profanação à estátua do Presidente Fundador da Nação, António Agostinho Neto. Quero ouvi-lo sobre isso também. Eu acho que os jovens que fizeram aquilo fizeram de forma emocional. Eu acredito que foi de forma emocional, eufórica, do ambiente que se criou. Não acredito e nem passa pela cabeça que eles tivessem, não é, este propósito final. E eu vi parte da manifestação como os organizadores se preocupavam a impedir que houvessem excessos. Sim. Creio que foi uma das manifestações onde não houve sequer nenhum choque entre os manifestantes. Aliás, o Presidente disse que não serão aceitos excessos nem por parte de quem se manifesta, nem por parte das autoridades que devem estar aí para salvaguardar o momento. Aí é que se chama a atenção aos organizadores das manifestações. Terem capacidade, não é, de controlar os excessos. Porque uma manifestação mal sucedida, o que é que vai criar? Que os órgãos do Estado não permitam. Ao invés de permitirem o exercício desse direito, como no exercício desse direito se está a criar situações inaceitáveis, sim, o Executivo tem o dever de proteção coletiva a dizer que a partir desse momento não deve. Então, é preciso haver essa concertação. É preciso haver essa concertação. Sobre o processo de manifestações entre nós, é a matéria que vem a seguir. A Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola juntou apoiantes e amigos, além de simpatizantes, numa manifestação para protestar a decisão do Tribunal Constitucional por este ter rejeitado a legalização daquele projeto político, alegando insuficiências no processo. Depois de várias tentativas para legalizar o seu projeto político, denominado Para Já Servir Angola, Abel Chivuku decidiu sair às ruas com a sua massa apoiante neste sábado. A manifestação teve como ponto de partida a Avenida de Olinda Rodrigues, junto ao cemitério da Santana, passou pelo Largo da Independência e culminou no Largo da Maianga. Apesar da decisão do Tribunal Constitucional ser definitiva, Abel Chivuku assegura aos seus seguidores que nada está perdido. Nos próximos tempos, vamos continuar a litigar com os tribunais porque não vamos aceitar que o Para Já não seja legalizado. Na próxima semana, o nosso escritório de advogados do nosso William Toné vai levar ao tribunal nova documentação. Abel Chivuku não deixou de elogiar a postura dos efetivos da Polícia Nacional, destacados no asseguramento desta manifestação. Quero também dar uma palavra de agradecimento aos nossos irmãos, os mais novos da polícia. Comportaram-se como cidadãos e tem que ser assim, protetores do povo e não violadores do direito. Esta foi a primeira manifestação realizada pelo Para Já Servir Angola desde a sua apresentação oficialmente há cerca de um ano. Dr. David Mendes, quais são as possibilidades legais para a possível legalização do Para Já Servir Angola? Na verdade, existe ainda esta possibilidade? Como jurista, diria que não. Não há nenhuma outra possibilidade. Eu acho que quem está nessas lides sabe que depois de uma decisão transitada em julgado, já não há reapreciação.
se tivesse sido uma decisão do Tribunal Supremo, diríamos que há ainda um recurso que seria o recurso constitucional. Mas, tendo sido a decisão não de uma das câmaras do Tribunal Constitucional, mas do plenário, já não é possível haver qualquer recurso. Mas nós vimos na peça que passamos Abel Chivucovuco dizer que o advogado William Toné vai, portanto, fazer o seu trabalho para que eles possam dar continuidade a este processo. Por isso é que eu lhe perguntava se existia efetivamente esta possibilidade. Eu acho que o Abel Chivucovuco se equivocou. O Dr. William Toné não é advogado. Há aqui um equívoco. É um jurista. Não é advogado? Porque não tem carteira. Só pode advogar em Angola quem tem carteira. Sim, não a ordem tem que legitimar. Sim, não tendo carteira não pode advogar. Então, um erro. O Dr. William Toné trabalha com alguns advogados que eu conheço, mas não é ele. Ou seja, é jurista, não é advogado, não pode exercer. Não é advogado. Okay. Do ponto de vista interno, não é possível. Ou seja, não há, neste momento, a possibilidade legal do para já servir Angola ser legalizado, por assim dizer. Não há. Eu não sei porque é que as pessoas não têm coragem de dizer ao Abel Chivucovuco que esse processo legalmente já não tem pernas para andar. Mas existe pelo menos a possibilidade de Abel Chivucovuco surgir com outro partido? Pode, tem a liberdade, isso ninguém lhe impede. Mas neste processo de para já está encerrado. Já ouvi falar que haviam de recorrer a instâncias internacionais. Não é possível. Não há jurisdição que possa tomar uma decisão que venha contrariar e obrigar o Estado angolano a aceitar aquela decisão. Não existe. Porque é preciso saber aqui, não é uma decisão contra Abel Chivucovuco. Se houvesse uma decisão contra o Abel Chivucovuco que impedisse esse cidadão de exercer direitos políticos, ele podia, sim senhora, podia recorrer ao Tribunal Africano, à Comissão dos Direitos Humanos da União Africana, à Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, porque a Carta das Nações Unidas salvaguarda os direitos políticos e sociais dos cidadãos. Mas este não é o caso. Não é o indivíduo. Aqui não é o indivíduo, é um partido. Um grupo de indivíduos que pretenderam criar um partido. E que não cumpriram as prerrogativas legais, por isso foram impedidos de o fazer. Foram impedidos de fazer. A visão deve ser essa. Mas não quer dizer que Abel Chivucovuco não possa começar um outro projeto para a criação de uma outra denominação política. Só assim, em jeito de conselho, por esta altura o ideal seria que ele começasse a pensar já nisso? Eu acho que sim. Se tem seguidores que tem. Não é? Porque há aqui uma coisa, há pessoas que dizem que estão de acordo, que apoiam, na hora de assinar o papel não apoiam. Eu só insisti mais ao Dr. Davides por ser advogado e, portanto, haviam questões legais que precisavam ser esclarecidas. Agora que se tem essa compreensão, Dr. Vicente, ontem Abel Chivucovuco e alguns dos seus apoiantes saíram à rua, manifestaram-se e Chivucovuco já disse que vai voltar a fazê-lo a partir de janeiro noutras províncias de Angola também. Quero ouvi-lo sobre isso. Eu antes gostaria de dar uma opinião. As técnicas forenses hoje permitem verificar se as assinaturas estão corretas, tudo isso. Portanto, está-se muito avançado nisso. E nem se precisa ir aos Estados Unidos. Os portugueses têm um sistema de controle de técnicas forenses que permitem, hoje, pega-se na assinatura, na máquina, no computador e testa-se tudo. Há os dados biométricos também. Hoje a nossa informação, a informação sobre nós, melhor dizendo, é imensa. Os chineses, por exemplo, uma pessoa que esteja na China e que esteja ilegalmente, eles têm aparelhos, os olhos, e automaticamente identificam, e aqui vai para o sistema, identifica se é uma pessoa que está legalmente na China ou não. Portanto,
estes avanços são grandes nas tecnologias forenses. Por isso é que eu penso que este assunto não pode caminhar nesse sentido, porque é um desgaste até político para o Adolfo Vucu, porque transforma o projeto dele que ele tem numa fixação e numa obsessão. E quando uma pessoa entra na fixação e na obsessão, comete muitos erros. Por isso é que ele devia procurar ver se está tudo em ordem, se há falhas no próprio sistema de recolha de assinatura e tratamento disso, e não procurar culpar neste Mas ele, neste caso, doutor, quer dizer que estará a ser mal aconselhado? Eu não digo que é mal aconselhado, eu disse, porque ele trabalha como equipa, não trabalha sozinho. Ele está a tomar posições. Eu estou a dizer o seguinte. Sim, sim. Em política há muito disso. As pessoas, às vezes, têm uma fixação ou uma obsessão. Por isso é que nós vemos em muitos países indivíduos que eram cidadãos políticos normais que depois transformam-se em ditadores. Fixação. Este é um problema já patológico de estudo, porque as pessoas não podem tentar remar contra a maré. Num caso desses, se por acaso as coisas estiverem mal, reclama ou faz outra organização, mas não pode convidar ou mobilizar pessoas para sistematicamente manifestarem-se em todo o país. Não pode. Isso não é correto fazer-se. Obrigada, doutora Vicente. Os funcionários do Tribunal Supremo começaram na quinta-feira uma greve para exigir melhores condições laborais e aumentos salariais. O coordenador da Comissão Sindical afirmou que a adesão à greve será de 80% e vai até o dia 24 deste mês. Mais de 100 funcionários judiciais do Tribunal Supremo vão aderir à greve. Domingos Feca, coordenador sindical, afirma que desde 2014 que os técnicos têm reivindicado a equiparação salarial entre os trabalhadores deste tribunal e os demais tribunais superiores. Os funcionários do Tribunal Supremo têm um salário igual aos funcionários dos tribunais provinciais. Paradoxalmente, o que não se percebe, os funcionários do Tribunal Supremo são os funcionários que mais trabalham dentre os funcionários dos tribunais superiores. Como é que aqueles funcionários que mais trabalham são os que menos ganham? Domingos Feca considera que os trabalhadores merecem melhor remuneração, tendo em conta o tipo de trabalho que exercem. Os funcionários lidam com informações delicadas que configuram segredo profissional, configuram segredo de justiça. Como é que se protege toda essa responsabilidade se os funcionários não são, pelo menos, remunerados conforme devem ser remunerados? Os serviços vão ser paralisados, mas os mínimos estão salvaguardados, garante o sindicalista. Os colegas que não aderiram vão tanto realizar os serviços mínimos. Em termos acho que não teremos problemas em relação a todo o expediente, a todas as peças processuais, tendo em conta os prazos que deverão ser remetidos ao Tribunal. Questionado sobre o posicionamento da direção do Tribunal Supremo, Domingos diz que esta tem sido solidária. Temos juízes conselheiros que claramente dizem que a luta é justa. Temos juízes conselheiros que dizem claramente que vão para frente, é vosso direito. Para estes trabalhadores, a situação pode facilmente ser resolvida por considerar que o número de lesados é reduzido, caso não se resolva até o dia 24 deste mês, data prevista para o fim da greve. Outras paralisações poderão surgir até o mês de abril de 2021, o que pode colocar em causa a abertura do ano judicial, disse Domingos Feca. Doutor Vicente, greve no Tribunal Supremo. Os funcionários dizem que ganham mal, reivindicam desde 2014 e querem ver melhorados os seus salários. Bem, em primeiro lugar, todo cidadão tem o direito de procurar ter o melhor salário, né? Que corresponda também ao trabalho que presta.
Em segundo lugar, ao nível da instituição, creio que este assunto já devia ter sido tratado, ao nível do tribunal. E o terceiro aspecto que me surpreendeu, e eu registro aqui uma frase de um indivíduo, Rafael dos Santos, que refere, ele disse o seguinte: qualquer pessoa que disponha de posses e para ganhar vantagens pode corromper-nos facilmente, mas os funcionários não pretendem evitar isso. Quer dizer, esta articulação entre fazer a greve, resistir à greve e ser corrompido é uma ligação muito perigosa. E os tribunais são instituições de primeira linha, são os garantes da justiça em todos os domínios. Portanto, este assunto tem que ser visto com muito cuidado, não é? E também coincide também com o julgamento que está a ser feito ao colega do deputado, o Rabelais. Portanto, estas questões têm que ser acompanhadas com pormenor e ver realmente o que é que se passa. O que é que se passa com isso? Porque eu receio que haja neste momento uma dinâmica de greves, não é? De greves, mas uma dinâmica num contexto difícil. Receio que essas greves possam estar no quadro de atitudes menos boas para a situação atual. Portanto, é necessário evitar essas situações, mas exigir sempre os seus direitos, desde que se mantenham a situação normal. Dr. David Mendes, é preciso salvaguardar os direitos, mas o certo é que os funcionários do Tribunal Supremo estão em greve, ficam salvaguardados os serviços mínimos e há algumas coisas que foram ditas que acabaram por chamar a nossa atenção, como o facto de lidarem com documentação sigilosa e que quando as pessoas ganham mal, que foi o que se pode depreender do que foi dito, mais vulneráveis elas são a serem corrompidas. Quero ouvi-lo sobre isso. Eu tenho estado aqui a dizer várias vezes: há que prestar atenção ao sistema judiciário. Se se pretende combater a corrupção, há que se contar com o sistema judiciário. Não haverá combate à corrupção sem um sistema judiciário forte. Mas como é que se tem efetivamente, como é que se chega a um sistema judiciário forte, Dr. David? Eliminando algumas questões, por exemplo, salário condigno. Como é que um funcionário, por exemplo, da AGT, ganha mais do que um secretário de um cartório de um Tribunal Supremo? Isso é inaceitável. Por quê? O que é que faz um trabalhador, sem discriminar a AGT, sem discriminar os trabalhadores das finanças ou da Sonangol, perante um trabalhador de um Tribunal Supremo? Temos que ter noção aqui do que é um Tribunal Supremo. Nós em Angola é que pensamos que é um tribunal qualquer. O Tribunal Supremo não é um tribunal qualquer, em qualquer parte do mundo. Então, não podemos aceitar que juízes não tenham meios de trabalho. Procuradores não têm meio de trabalho. Chegam a ter dificuldades de papel. Mas como é possível? Como é possível um órgão de soberania, como os tribunais, não terem papel? Isso é inaceitável. Será isso mera coincidência? Eu acredito que não. Eu acredito não, porque eu tenho estado a ler regularmente o que se fala nas redes sociais sobre o juiz-presidente do Tribunal Supremo. Querem fazer a mesma coisa que fizeram com o juiz anterior, que foi obrigado a renunciar. Isso pode ser uma tentativa de golpe às pessoas. Tocam a idoneidade das pessoas para relaxarem. É preciso que o Executivo dê o apoio a essa instituição. É possível que o Executivo, já que é o Executivo que maneja as finanças, não se deixe levar pela pressão externa. Olhe no Tribunal Supremo com os olhos de ver, com a devida atenção, porque lá vão processos de milhões e milhões de dólares. E na mão desses funcionários, andar ou não andar um processo depende deles. A celeridade processual depende desses funcionários. Então não podemos tratar esses funcionários como como mais um funcionário. Eu acho que essa greve é uma greve que deve ser apoiada.
é uma chamada de atenção ao Executivo, que é preciso prestar atenção ao Tribunal Supremo, e não só, e aos outros tribunais das outras instâncias, acima de tudo nesses processos de combate à corrupção. Os processos de corrupção envolvem muito dinheiro e pode-se facilmente comprar um funcionário para retirar uma peça do processo, para alterar um depoimento e depois voltar a colocar com uma assinatura falsificada, com uma noção diversa. Ou seja, é um risco que não precisamos correr nesta altura em que temos e teremos vários processos ainda ligados a pessoas com posse. Efetivamente. Eu só gostaria de assinalar um aspecto. Esta situação que se está a viver é produto da administração do Presidente José Eduardo Santos. É produto. Portanto, porque foi nessa altura que o próprio sistema judicial começou a ser desvalorizado. Porque a máquina que se criou era, no fundo, para impedir, entre aspas, que as pessoas pudessem fazer o trabalho que deviam fazer. Mas agora que está na senda de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, há que corrigir estas coisas. Mas as pessoas, nós temos que entender que isto ainda era herança da administração do Presidente José Eduardo Santos. Mas se nós só mantemos nas nossas heranças as coisas que consideramos boas, não é assim? Não. O que não consideramos bom, nós normalmente vamos deixando. Há pessoas que já têm o hábito, o vício e a prática da corrupção. Há pessoas assim, corruptíveis. Agora, o que se tem que fazer é agir no domínio ético e também no domínio financeiro, salarial. Essas duas dimensões têm que estar ligadas, porque não é viver só de gosta, não. As pessoas precisam ser remuneradas. Este aspecto, ética e remuneração adequada, é que vai garantir o comportamento das pessoas. Obrigada, Dr. Vicente. O Gracima pagava a empresas de publicidade e marketing, políticos influentes, jornalistas e outros líderes de opinião em Angola e no estrangeiro para passarem uma imagem positiva de Angola. Esta era uma das missões do extinto Gabinete de Revitalização e Execução da Comunicação Institucional e Marketing da Administração Gracima. É sobre este assunto que vamos falar agora. Dr. David Mendes, está suspenso o julgamento a Manuel Rabelais, mas está suspenso até o próximo mês de fevereiro. Mas fica esta informação daquilo que era o trabalho, daquilo que foram as motivações para a criação do Gracima. Construir uma imagem do país, sobretudo no exterior. Não é mal criar um grupo de trabalho que cuida da imagem do país. Todos os países fazem isso. É preciso vender a imagem para que atraia investidores e por aí fora. Agora, não é aceitável que se corrompam pessoas para falarem bem do país. Isso é inaceitável. Mas também não é aceitável, não é? Fazerem, por exemplo, como está aí a circular, uma lista com nomes de pessoas que não têm nada a ver, para manchar o bom nome das pessoas. Será que é só para manchar, efetivamente? É para manchar o bom nome das pessoas. E hoje, como nas redes sociais, tudo que está nas redes sociais, as pessoas dão valor. Eu vi, por exemplo, alguém, um dos jornalistas famosos da rádio LAC, não é? Fez uma peça, não é? Onde ele também aparece nessa lista, como tivesse recebido $10 mil mês e por aí fora. Que ele está indignado. Isso mancha o nome das pessoas, as famílias, porque as pessoas usam. Bem, a ideia que se passa é que estas pessoas terão recebido de favor, mas o que se sabe na realidade é que algumas destas pessoas efetivamente prestaram serviços ao Gracima. E aí foram remuneradas, acredito que, como toda a gente que presta serviço. Uma coisa que nós temos que ter presente: lobby custa caro. Não vale a pena que nós queremos inventar. Aqueles que trabalhavam honestamente e tinham um salário, é o normal. É o normal. E cada um cobra segundo as suas qualidades. Mesmo a nível de advogados,
não vais pagar o mesmo preço a um advogado de primeira linha. Sim, porque não estão todos ao mesmo nível. Não estão todos ao mesmo nível. Segundo, a qualidade de trabalho que presta. E é a qualidade de trabalho que a pessoa presta que determina a sua remuneração. Não é crime ter uma remuneração alta, não é crime isso. Agora, desculpe, agora pôr em causa o bom nome das pessoas, não é? Porque meia dúzia de indivíduos quer atingir outras pessoas, isto não é correto. Dr. Vicente, quero ouvi-lo também em relação a este assunto, o assunto Gracima. Eu prefiro aguardar que o processo continue. Pelas informações que eu estou a ter e que estou a ler, o processo está a ser, como se imaginava, complicado e de tratamento mais longo daquilo que algumas pessoas previam. Porque realmente este caso tem que ser visto. Eu falo-se na mensagem que o Presidente José Eduardo Santos enviou a explicar essas coisas, quer dizer, já se entrou nessa fase de explicações. E o importante é mesmo isso, que haja oportunidade e condições para que este assunto se esclareça. Então vamos esperar que as pessoas se justifiquem efetivamente e depois... Que haja mais clareza sobre aquilo que está a acontecer. Está bem. Dr. David Mendes, o seu minuto. O meu minuto vai em solidariedade aos grevistas do Ministério do Tribunal Supremo, aos juízes de todos os tribunais pelas dificuldades que passam, pelas dificuldades que eles encontram para poder fazer esta máquina judicial funcionar. Ao próprio juiz-presidente do Tribunal Supremo, o meu apelo a ele é que não se deixe levar por aquilo que aparece nas redes sociais. Não se desmotive. Assuma com dignidade o cargo que tem. Lute para que em Angola jamais a corrupção seja a marca deste país. Obrigada. Dr. Vicente, o seu minuto. O meu minuto vai para a primeira-dama do país, pela qualidade da intervenção que fez no outro dia, sobre a ligação intergeracional. Realmente, a plataforma de cota, eu sou um bocado mais velho e aprendi muito com os meus avós, as avós, os irmãos mais velhos. E antigamente era assim, as pessoas absorviam aquilo que era a informação. Eu vou dar um exemplo prático para dizer. O Mário Coelho Pinto Andrade é uma pessoa. Quando ele era miúdo, o pai dele, o tio Zé Cristino, mandava o Mário Pinto Andrade à imprensa nacional para receber o boletim oficial dado por um irmão, o irmão do pai, o Filipe Pinto Andrade. E mandava ao meu pai, que era tipógrafo naquela altura do Diário de Luanda, para lhe dar o jornal. E foi nesse trabalho que ele ia lendo. O tio era muito rigoroso, ia lendo. E foi aí que ele começou a ler e a informar-se. E ele diz isso naquela entrevista que deu Michel Aban. Quer dizer que a ligação entre as gerações mais velhas e as gerações mais novas é fundamental, porque é uma forma de transmitir não só princípios, valores, mas também coisas que depois nos vão valer para toda a vida. Por isso Obrigada, é que esta intervenção da primeira-dama foi muito importante. É a plataforma de cota. Esta comunicação intergeracional. Muito obrigado aos senhores, Dr. David Mendes, Dr. Vicente Pinto de Andrade, por terem estado aqui em mais uma revista Zimbo, e deste modo concluímos esta edição.